um podcast da Universidade Pública para o Mundo, uma produção do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Alô? Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um DiplomaCast, dessa vez um especial. Eu sou o João Luiz Mondego, como vocês podem ver, dessa vez vão ver de fato, porque a gente está gravando mais um episódio. Então, sou o João Luiz Mondego, apresentador desse momento. A gente está gravando um especial sobre consciência negra com o nosso centro acadêmico, Sérgio Vieira de Mello, com um filme muito especial, Moonlight, que, enfim, já concorreu ao Oscar. Mas antes eu queria apresentar todo mundo que está nessa mesa aqui com a gente, para poder bater um papo, né, sobre esse filme, mais uma vez nós estudantes de Relações Internacionais aqui. Então, queria primeiro agradecer ao Luiz Felipe por estar aqui de novo, segunda vez que ele está nessa cena aqui de gravar um DiplomaCast ao meu lado. Eu que agradeço pela oportunidade, sou muito fã do projeto, não é de hoje, e minha segunda vez, estou animado, espero servir. Estamos na presença ilustre do secretário-geral do nosso centro acadêmico, Cauê, que já foi membro do Diplomacine, também já esteve aqui no Diplomacine conosco em outro momento. Hi, guys. Vou abalar de novo, como sempre. Exatamente, da última vez teve Beyoncé, teve tudo. Vamos falar E ela ganhou, inclusive, naquela vez. A gente fez uma promessa assim, um rolê, um babado, e ela ganhou. E ela ganhou, quem diria, né? A gente acertou nisso daí. Mas enfim. E também temos Davi, nosso querido Davi Baia, que está aqui conosco, membro da comunicação do Casvin. Então, Davi que veio estudado hoje para a gente poder falar sobre esse tema. Muito obrigado. E aí, gente, um prazer imenso estar aqui com vocês, estar com o Cauê, para falar desse tema mais do que importante e relevante, né? Então, Moonlight é um filme que ele concorreu já ao Oscar e ganhou. Teve até aquela polêmica toda, mas enfim. Com La La Land. Quem não lembra, né? Mas, enfim, eu acho que é um filme muito interessante para a gente poder debater não só a questão negra, enfim, naquele caso nos Estados Unidos, mas a gente consegue fazer essa extensão para o contexto brasileiro, mas também para a gente poder debater, enfim, toda a questão da homofobia que o personagem principal ele enfrenta durante toda a vida dele, e as condições, né, muito específicas que ele está vivendo ali, mas que também são muito comuns dentro de diversas sociedades dentro dos Estados Unidos, mas não só. E eu acho que a gente pode traçar assim, diversos paralelos desse filme também com a sociedade brasileira, a realidade brasileira aqui nossa do Rio de Janeiro. Enfim, aí eu queria ouvir vocês claramente viram o filme, então queria ouvir vocês. Quem quer falar primeiro? Eu posso falar. Enfim, eu acho que é um filme muito universal, como o Mondego disse, eles passam nos Estados Unidos, então eles tratam da realidade de lá, mas esse tema de interseccionalidade, né, que são esses tipos de especificidades que o personagem apresenta, que são barreiras que ele tem que atravessar de uma certa forma. O primeiro traço, assim, que a gente identifica logo a negritude, então isso já torna ele uma pessoa visada de outra forma na sociedade. E eu acho interessante também que, por se tratar de uma obra meio autobiográfica, meio ficcional, a gente não consegue ver exatamente as linhas de onde isso termina ou começa, mas é muito interessante como a negritude é vista e os homens negros são esperados de uma masculinidade, e o fato dele ser gay no filme traz um agravante que talvez pessoas brancas, homens brancos, não enfrentariam a homofobia da forma como ele enfrenta. Então é um filme muito interessante para traduzir nesse mês da consciência negra e também para falar do tema de LGBTfobia, que é um tema sempre muito quisto, né, pelas universidades, assim como, claro, a luta antirracista, que o nosso centro acadêmico tem como pauta muito principal. Pode falar, Diego. Por favor. Ai, gente, sobre o filme, tem muitas camadas nele, de verdade, e concordo com tudo que você disse. Cara, o filme é dividido basicamente em 3 partes, e as 3 partes mostram diversos retratos, tanto da realidade, podemos dizer, brasileira, quanto da de lá, onde, cara, política de drogas, guerra de drogas é um fator ali que influencia em quase tudo. Ele conhece basicamente um traficante, gente. E a primeira mão de apoio que ele tem é dele.
ele se encontra em um momento que ele tá sofrendo homofobia na escola. De perseguição, quase. O início do filme é isso. E, cara, é extremamente absurdo a gente pensar que isso se perpetua de uma forma tão natural. Ainda mais colocando num contexto brasileiro. Gente, pessoas morrem todos os dias por homofobia. Pensem nisso. Realmente, até essa questão que vocês falaram do filme ser americano, mas se relacionar com a nossa realidade, é até interessante porque, se eu me lembro bem, o personagem que é traficante, ele é de Cuba, né? Ele é estrangeiro. Então, é interessante ver como essa questão do racismo, ela se amplifica, aí vai para a questão também da homofobia, no caso das mulheres do machismo, no caso dos estrangeiros da xenofobia, como isso tudo se junta e como isso reforça o ódio que as pessoas têm e até a dificuldade que a pessoa tem, né? O personagem, no geral, eu acho interessante os 3 atos, porque cada um mostra uma fase da vida dele, e eu acho que isso mostra pra gente, assim, como as dificuldades, elas mudam, né? Elas não definem o personagem, mas elas mudam, mas elas permanecem, né? Moldam ele. Exatamente. E toda a sensibilidade que é criada em volta do cenário do filme pra gente se identificar, eu acho muito interessante, assim. E eu acho que, assim, o que é mais interessante talvez da gente pensar, não mais interessante, mas eu acho que é um ponto interessante de se falar sobre esse filme, é que a todo momento a gente tá ouvindo, né, essas coisas, as pessoas estão debatendo muito pautas identitárias e tal. Mas, cara, eu acho que, assim, óbvio, toda experiência é muito única e, enfim, todo um caso é um caso, mas eu acho que essas pautas, entre aspas, né, é quase como se fosse assim, é uma peixe que pega ali como se fosse algo ruim, né, você falar disso, mas a questão é que é muito importante a gente também poder falar isso, porque enquanto a luta antirracista não se desenvolver, a luta contra a homofobia também não vai conseguir se desenvolver, porque a gente não vai estar conseguindo criar realmente um mundo em que esse tipo de desigualdade, as desigualdades, elas realmente evoluam, né? Então, eu acho que ele é um filme muito potente nesse sentido, assim. A gente pode pensar em tanta coisa, mas eu acho que nisso ele traz essa sensibilidade, fala sobre a hipersexualização dos corpos negros, e muito representado dentro desse personagem, então interessante. Qualquer um, gente. Ai, nossa, de verdade. Tanto nos 3 atos, eu acho que eles abordam de uma maneira diferente. Enquanto na primeira infância, ele tenta abordar de uma forma mais recuada o personagem, apenas só sofrendo e as pessoas que estão à volta tentando lidar com a situação. No meio, é um período de transição. Acho que a maioria daqui, no geral, passa por esse período de transição na adolescência. E é a mesma coisa que se passa ali. É a forma no qual ele vai enfrentar aquilo no futuro. Ou se ele vai se manter recuado e apenas sofrer calado, ou se ele vai aderir a uma política de enfrentamento, o que acontece no final. E isso basicamente muda o rumo dele, porque ele vai preso. Ali a gente pode entrar também como base, que é a vida de muitas pessoas. Entrar nesse mundo do crime, entrar em uma prisão muda você, de uma forma ou de outra. Então, aí, novamente, a gente entra naquele universo todo de política de drogas, um mundo muito mais sombrio. E, por incrível que pareça, é um mundo que ele achou que deu mais conforto para ele de uma forma ou de outra. Deu, em tese, abre aspas, poder para ele, no qual ele não sofre mais, sabe? Eu acho que, por esse ponto de vista, foi a maneira que ele achou de se manter seguro ou até mesmo bem. Tem uma cena que expressa muito bem essa transição, que é quando ele finalmente se volta contra quem cometeu homofobia com ele, e a gente enxerga a violência como um espaço emancipatório para ele, talvez, sobre assumir algum tipo de resposta ou de poder se defender, mas isso meio que leva ele a um outro lugar de perda de inocência, e a gente vê como desenrolar do filme, como ele acaba parando na prisão e desenvolvendo alguns comportamentos mais criminosos, né? O que a gente observa também que é um traço bem comum nesse tipo de situação, que é o encarceramento te tornar ainda mais violento
do que quando você entrou. Então, esse filme é, tipo, uma conversa muito interessante, rende muitos tópicos, muitos mesmos, e eu acho muito interessante que ele tenha recebido reconhecimento pela academia e pelo circuito todo, mas a gente sabe que isso não é suficiente para fomentar o debate e resolver alguma coisa. Então acho interessante que a gente continue abrindo essas conversas. Eu acho interessante a forma como o filme constrói, que ele retrata, aliás, toda aquela questão do personagem ter que se encaixar como Padrão. se diz, num padrão, né? Como ele se sente dividido entre os desejos, entre quem ele realmente é e quem ele deveria ser, quem ele quer ser. Tanto é que, né, a mãe dele no início é viciada em drogas, depois ele cria uma visão paterna de um homem que é traficante. Aí ele vai criando um ambiente que acaba até sendo propício para o futuro dele, mas ao mesmo tempo ele tenta se incubar, tenta se privar de diversas coisas para parecer normal, né? Algo que, assim, não sei vocês, mas já fez parte da minha realidade, graças a Deus não faz mais, mas, assim, é algo que realmente é muito triste, né? Porque isso traz uma evolução até tardia para a pessoa, tanto é que ele demora quase o filme inteiro para se sentir paz, Ele só né? vai realmente se assumir e ter vontade e desejo no final do filme, basicamente. Exatamente, pois é. Eu acho que tem uma... O que eu ia comentar, né, que o filme ele traz uma reflexão também em relação ao controle em si dos corpos, né, de uma maneira geral, pela sociedade, mas que a gente vê isso muito representado pelo Estado. Aqui na nossa realidade mesmo, a gente pode ver, tem temas muito quentes que estão, enfim, questão da segurança pública nesse momento, no Rio de Janeiro, né? Pois Foi um é. estouro, enfim, com a mega operação que teve mais recentemente. A gente consegue traçar vários paralelos em relação a isso. Apesar de, enfim, nós sermos alunos de relações internacionais e tudo mais, não ser exatamente a nossa área, mas eu acho que a gente está podendo aprender bastante coisa e eu acho que o mais importante, né, querendo aprender bastante coisa sobre o que não está funcionando e o que está funcionando, né? Recentemente, enfim, isso está presente a todo momento em várias pessoas, né? Recentemente, por exemplo, passou no Congresso um projeto de lei que buscava facilitar na verdade, dificultar o aborto para crianças, né, Eu que Não vi. informam sofreram... mais. Foi isso que passou até onde deu pra entender. Eles não querem mais informar que a criança tem essa possibilidade de poder abortar. Ou seja, dificulta. Isso. Sim, então, assim, é algo, assim, que realmente... Né, isso é o controle dos corpos por parte do Estado, né? Então, eu acho que também isso se materializa no Estado, mas ele também está presente, né, no imaginário social, enfim, na sociedade de uma maneira geral, no constrangimento. Sem política pública de acolhimento para esse tipo de corpo, é basicamente inviável uma sociedade poder evoluir de determinada forma. A gente está parecendo... Acho que a gente está regredindo com algumas coisas, não ironicamente. Aí, vamos lá. O avanço da extrema-direita, no geral, tende a complicar a nossa vida. Vida das pessoas mais marginalizadas. Mulheres, Exatamente. pretos, homossexuais, e por aí vai. Então, cara, surreal. Ainda mais isso que aconteceu com a mega operação. Gente, era o que a maioria tá falando e é complicado. Essa mega operação não vai resolver em nada. As pessoas vai entrar lugares em outras pessoas, vai continuar um ciclo, novamente, um ciclo de ódio que nunca vai terminar. Tem que ter política pública para poder resolver realmente o problema na base em si. Educação sempre vai libertar, gente. No geral, dá oportunidade para essas pessoas poderem sair desse mundo. Exatamente, né? Porque... E até uma questão que é inadmissível disso que o Congresso aprovou é que, né, tá privando as pessoas da informação, né? E o que mais dissemina o ódio, o que mais dissemina que as pessoas ajam sem pensar, sem nem entender o que elas estão fazendo, principalmente nesse caso da extrema-direita, é a falta de informação, né? Informações sobre si próprias, sobre o outro, sobre o preconceito, sobre a saúde, né? Essa questão da mega operação também, houveram muitas informações que a princípio foram omitidas. E até eu vi numa reportagem aquela cidade colombiana, Medellín, que eles conseguiram melhorar essa questão da criminalidade através não de violência, não de invasões, mas através do acesso à educação, a informações, a uma qualidade de vida melhor, né? Cara, é muito complexo, porque eu
assim, meu irmão, a gente já chamou ele até aqui no podcast, né? Ele é advogado dessa área dos direitos humanos, enfim, ele está sempre em contato com famílias que são destroçadas por conta do crime, por conta também desse tipo de operação que é muito descuidada. E a gente o que mais ouve é falar, não, a esquerda defende bandido, direito dos manos e tudo mais, né? Sendo que a realidade é que as pessoas estão fazendo política com fígado, né? Tipo, esses 120, por mais que todas essas 120 pessoas, tirando evidentemente os policiais, sejam bandidos, eles vão estar repostos amanhã por essas facções, né? Por qualquer facção que seja. Tem uma rotatividade muito alta. E a gente sabe disso. Então as pessoas fazem uma política muito cheia de sentimento, muito eleitoreira, que não traz uma mudança, né? E eu acho que também trazendo um sofrimento muito grande para a população que, enfim, tem suas vidas paradas, mas que, enfim, aquelas pessoas que morreram, independentemente, né? Óbvio, são pessoas que, independentemente, estão ali por conta de problemas que tiveram na vida delas e tal, os familiares dela em si não tem nada a ver com as opções de vida delas, né? Então, eles também estão sofrendo, eles também vão, enfim, ter um sofrimento psicológico, físico, e isso é muito grave. Mas eu acho que, voltando pro filme, a gente também vê muito isso na estrutura, né, da família e na estrutura da vida pessoal desse personagem principal, né, que é tão especial que a gente consegue olhar pro nosso cotidiano e ver ele também por aí, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, eu queria ouvir mais de vocês em relação a isso, mais você especificamente, porque você está muito calado. Eu sou um pouco observador, né? Prefiro não falar tanto, mas... eu acho interessante do filme, realmente, ele trazer temas cotidianos, assim. É um filme muito reflexivo e muito poético. Tem a cena, acho, mais ilustre, que ele fala algo como... meninos negros sob a luz da lua são azuis. Alguma coisa assim. Quando ele vai pra praia, acho que é a cena mais famosa do filme. E é um momento em que ele... através da introspecção, busca algum sentido para a vida, né? O filme não se propõe realmente a trazer nenhum tipo de solução para o problema dele. É algo mais como um relato mesmo. E a gente vê na conclusão do filme, não quero dar spoiler para ninguém, que um dos personagens passou a vida inteira dele sem assumir quem ele era, sem pelo menos se permitir viver. E é uma realidade muito triste, muito comum também. E... eu me considero extremamente privilegiado aqui, imagino que pelo menos todos que estamos aqui nessa sala compartilhamos desse mesmo privilégio de poder sermos quem somos sem muitas restrições, né? De eu pelo menos ser acolhido por pessoas parecidas com a gente e tal, principalmente no ambiente da universidade. Mas é uma realidade que fora da nossa bolha ainda faz muito barulho, assim. É muito sofrida e leva a lugares não muito promissores, como abuso de substância, criminalidade. Não são o tipo de coisas que são justificáveis, né? Mas o Mondego pediu que eu falasse um pouco mais, então vou falar bastante. A minha experiência pessoal não pode ser muito comparada, mas eu acho que é impossível da gente, enquanto pessoa LGBT e racializada, não se identificar de alguma forma com o filme. É muito especial que existam filmes como esses, que não tenham grandes pretensões, mas que são objetos de identificação, assim, e que mudam realmente a nossa perspectiva sobre se ver na tela e entender que existe, pelo menos, a possibilidade de transformar experiências traumáticas ou difíceis em arte. É algo que me interessa muito e eu acho um tema, assim, muito interessante, como ele traz a poesia para um filme que é tão bruto e tão denso intencionalmente. Achei muito interessante o que você falou, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica agora em relação ao próprio CASVIM, enfim, que é uma gestão nova, que foi eleita esse período, e eu queria também ouvir sobre isso aqui, porque eu acho que é importante para nós alunos de Relações Internacionais, mas nesse âmbito das pautas, muitas pautas, né? Enfim, antirracistas, contra a homofobia, eu queria ouvir quais são mais ou menos as propostas. A gente já sabe quais eram as propostas, mas qual é o andamento disso? Como vocês estão enxergando isso? Tá. De uma forma geral, como é que... Só para dar um contexto geral. Só para dar um contexto geral.
Uma das nossas propostas era a volta do coletivo. E para isso a gente precisa de acessos, até para manter a base de seguidores que tinha antes, ou seja, manter engajamento. Isso de uma forma mais organizacional. Agora, de uma forma prática, do que a gente está tentando buscar fazer? Organizar a gente primeiro e para poder dar o foco nisso depois. Dar totalmente a atenção e conseguir divulgar coisas com qualidade e com eficiência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vai ter a parada gay agora, tanto no Rio quanto em Niterói. O coletivo poderia divulgar, ajudar as pessoas, tal ponto é legal, ou divulgar bares que... Gente, não é todo bar que aceita a população LGBT, fato curioso. Então, ajudar a divulgar esses pontos seguros que as pessoas podem frequentar. No caso de um coletivo preto, ajudar, por exemplo, no caso da professora que teve agora, seria legal divulgar esse tipo de situação que acontece, de racismo institucional. No coletivo de mulheres. Nosso curso, a maioria é mulher, gente. No geral, ter esse ponto para elas de apoio também é extremamente necessário. Então, a gente está encaminhando com tudo isso, a gente não está deixando de fazer nada. Então, acho que respondi essa pergunta. Aí a ideia era que isso tivesse sob o guarda-chuva, eles todos estivessem sob o guarda-chuva do Casvin. Isso. Até porque, né, como centro acadêmico e como um curso, né, que tem pessoas de todos os jeitos, todas as diferenças, assim, de todos os estados, se bobear. Então, acaba que é uma responsabilidade nossa, né? E é algo que a gente pretende evoluir muito. Eu sou a favor do coletivo do pão de queijo com um cafezinho. Aí sim, aí sim. Mas brincadeiras à parte. Eu acho muito sensacional. Assim, Davi, no caso, você tá nesse momento no núcleo de comunicação. Eu ia falar Minas, cara. Olha isso. Olha a minha cabeça. Também. Eu tô... Núcleo de Mídias e Minas. Núcleo de Mídias Gerais. Mas... Então, como é que é também... Assim, tá tudo muito no começo. Ainda dá pra gente dizer isso. Que eu acho que tem aí 1 ano de trabalho pela frente. Enfim, muitas coisas que vocês ainda vão poder experienciar e trazer para a comunidade de relações internacionais. Mas como você acha que você... tá vendo a comunicação também do Casvin nesse sentido, assim? Queria ouvir um pouco mais de você, em relação à sua experiência dentro do Casvin de uma maneira geral, como tá sendo para você como um membro, porque, enfim, é óbvio que existe uma hierarquia, mas queria ouvir de você. Olha, eu sou muito novo nisso, sou muito novo em tudo, né? Eu entrei nesse ano, ainda tô aprendendo muita coisa, mas assim, tem sido muito legal porque tá tendo sempre trabalho, sempre muita demanda, mas a gente tá tendo muitas oportunidades, assim, de exercer as nossas ideias, assim, o que a gente planeja, o que a gente acha que pode ser melhor para todo mundo coletivamente. Então, para mim, assim, tá sendo algo muito gratificante, muito interessante, assim, toda a nossa direção, a nossa coordenação é bem paciente com a gente, assim. Então, assim, tá sendo legal até para ano que vem, né, no início do ano que vem, facilitar para os próximos calouros que vierem, assim, entender a demanda deles, melhorar o que às vezes não foi legal pra gente. Enfim, é bom que a equipe é toda empenhada, toda animada, assim, então tá sendo ótimo, assim. Perfeito. Eu, inclusive, gostaria de elogiar, assim, todo mundo, porque eu vi uma mudança muito notável nas postagens, assim, identidade visual ótima, conteúdo ótimo. Eu não tô comparando com a gestão antiga, são propostas diferentes, Jamais. claro, mas... Fica quieto. Mas eu achei muito interessante, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E uma coisa legal também é que, enfim, eu acho que sempre teve, óbvio, esse contato, enfim, não é nunca comparando gestões e tudo mais, o Casvin, não tem essa questão. O Casvin, ele voltou relativamente há pouco tempo, né? A Sim. pandemia, enfim, ela ferrou com muitas instituições, diplomacia inclusive, né? Com todas, talvez a Argos tenha sido a única que... Foi 2, foi a Ari e foi a Argos. Enfim, de qualquer forma, também voltou aí e eu acho que essa coisa muito maneira que está acontecendo é de ter esse intercâmbio realmente entre as instituições, da gente poder, por exemplo, estar fazendo esse episódio especial sobre esse tema tão interessante. Mas eu queria falar um pouco sobre justamente
a consciência negra em si, né? Esse mês que a gente pode justamente usar para refletir, mas que também está tão próximo da parada LGBT. E, então, assim, estarão presentes. Clarinho, onde? Vamos organizar uma excursão do A caso. última, eu confesso que, pelo amor de Deus, Gente, tirar foto lá com as gays. ninguém me viu. Ó, Ninguém eu me viu. nunca participei, então. Eu só também não. bora. Ai, gente, é babado. Agora o momento. Só babado. as véias aqui, os novinhos. Não participei. Eu Me chamou acho de que a Kakura? última Não tô você entendendo. mandou uma foto bem... Não, Bem nem deixa isso no prejudicado, off, bem gente. Pelo prejudicado. amor de Deus. Ih, Mas, ficou um climatéus entre os brothers. mas eu acho que. Enfim, voltando agora para um tópico mais sério, né? Podendo justamente a gente falar mais, né, sobre esse tema. Eu acho que isso traz uma representatividade muito interessante para esses dois tópicos. E esse filme, ele também, no caso Moonlight, traz um pouco isso. Foi o Luiz Felipe que estava falando justamente sobre essa representação que o filme conseguiu trazer e reconhecimento dentro da academia, no Oscar. Mas a gente vê que também isso é muito... Enfim, não é sempre que isso acontece, não é sempre que dá pra furar a bolha, entre aspas, né? A bolha furada, né? De vez em quando. E, assim, diversos jeitos. E também eu acho muito interessante quando os filmes, por exemplo, Ainda Estou Aqui, ganham reconhecimento, assim, a gente acha que é um grande passo pro cinema ou pro debate ali, mas se torna uma coisa tão mercantilizada que esvazia e vira só um Tolkien, tipo assim, Moonlight ganhou o melhor filme, mas não necessariamente, assim, a disputa pelo Oscar envolve muito lobby das produtoras, dos próprios atores, diretores e tal. Então acho que ao passo em que é uma plataforma de divulgação, né? Muita gente ficou sabendo desse filme através do Oscar, eu incluso. Ao mesmo tempo, acaba se tornando um produto e eu acho que não dá pra gente basear todo o sucesso ou a relevância de um filme pelo simples fato dele estar no Oscar. Mas é interessante, como eu disse, que tenha sido espalhado um pouco mais, né, sobre esse debate. E ao mesmo tempo não acho que seja o suficiente. Acho que a academia é muito racista e a gente observa, por exemplo, traços bem além do racismo, né? Tem machismo, homofobia, tudo envolvido. Mas tanto Grammy, quanto Oscar, quanto Emmy, essas maiores premiações, às vezes se apoderam desses filmes como Tolkiens pra, tipo, atrair uma visibilidade das pessoas pretas, gays, que engajem, mas não necessariamente aquilo é perpetuado e se torna muito mais, tipo, um ponto fora da curva do que um reconhecimento perpétuo ou contínuo desse tipo de pauta que é extremamente relevante e muitos filmes interessantíssimos saem daí, poucos são vistos. É interessante até você falar isso, porque, assim, a gente tá numa época que, graças a Deus, tá tendo muita inclusão, né? A gente tem personagens que a gente pode se identificar. Mas aí, pegando, por exemplo, assim, a Disney, e quando eles fazem isso, na real, só pra vender, porque o público que tá consumindo majoritariamente vai gostar daquilo, mas a empresa em si não tá nem aí pra aquilo que tá acontecendo, né? Então isso é algo recorrente também, né? A discussão do Pink Money, enfim, de outras formas de você arrecadar essa mercantilização, né, como você falou. Pode falar. Que tá, inclusive, saindo de uso, né? Eu não sei o que é melhor. Quer dizer, eu não sei o que é pior. A gente ficar sendo representado em troca de dinheiro ou não ter representação nenhuma, né? Pois é. Mas você falando da Disney, É que quebra. não vou me lembrar do filme, era um filme que não fez sucesso, da Pixar, que tinha uma personagem policial que era uma troll e ela era lésbica. Ah, E aí Dois Irmãos. Isso, e aí o filme foi divulgado com primeira personagem lésbica Tipo, Troll. Eu, assim, abertamente. que Aí ela, personagens tipo, são esses? parabéns 2 pelo segundos, mínimo. uma pequena insinuação de homossexualidade ali, mas Tipo, a gente tem um personagem, não é o protagonista, não é relevante, E ele mas morre. ele E ainda tem existe. isso, né? Ele morre. Mas ele existe, ele tá ali. e desde então só foram cortando, assim, você não vê mais representatividade. Se Porque for os entrar Estados nesse Unidos âmbito tá de como tá, desenho, né? gente, eu vou trazer aqui acho que uma referência que eu acho muito grande em relação a desenho, em relação a LGBT, questões raciais e pipipipopó. Steven Universo, gente. Basicamente, eu acho que, se eu não me engano, Steven Universo Consagrado. foi a pioneira em colocar um beijo abertamente lésbico na televisão.
isso abriu porta pra muita coisa, não Um ironicamente. casamento também. E um Sim, casamento. muito fofo, e é Sim. muito fofo. Não é nada que é como, né? Forçado. Uma extrema-direita, enfim, pessoas assim muito neoconservadoras, muito conservadoras, olham e falam, pô, tá sexualizando as crianças. doutrinando, e tudo doutrinando. mais. Sim, é um negócio fofo, é um negócio, Muito tipo, lindo, é um casamentinho entre seres desse tamanho aqui, sabe? Tipo, Elas são pedras. elas são pedras, literalmente. Tipo, elas dançam e, enfim, sabe? É um negócio... Mas, de forma geral, eu acredito que a pressão popular em volta dessas pautas força a academia a olhar para esses tipos de conteúdo. Força a reconhecer que a qualidade é boa, de uma forma geral. Vou dar um outro exemplo de filme. Gente, Pecadores. Aquilo dali é Elite na minha cabeça. Eu O ainda não filme assisti. é muito bom. Eu vi a crítica. Gente, é muito bom. De verdade. Então, continuem produzindo, gente. É isso. Assistam. É. Acho que a gente teve uma diferença quando é forçado e quando é natural, né? Moonlight, por exemplo, é bem natural, o diretor é negro, é inspirado numa peça que é autobiográfica e tal, toda essa questão. E me lembra muito uma série, assim, a princípio parece que não tem nada a ver, mas aquela série Pose, não sei se vocês conhecem. Sim. Muito Então, bom. porque tem toda aquela questão que a série é focada em mulheres trans e homens gays, nos anos 90, assim, e mostra as dificuldades, mostra como eles são obrigados a se encaixar em papéis sociais só por quem eles são, só por serem revolucionários naquela época. E a maioria dos personagens ou é negro ou é latino, mostra toda essa questão, assim, e, enfim, é algo natural, é algo tranquilo, enfim, que rende, né? Sim. E você tocou... No caso, quando a gente tá falando, né, de Oscar, a gente tá falando de visibilidade, a gente tá falando de mídia, né? Então, eu acho que isso abre um espaço justamente pra gente poder pensar, né, sobre o que é o que é a representação por exemplo, do mês da consciência negra, do mês da conscientização contra, enfim, questão de conscientização contra LGBTQI, fobia, mas assim, né, enfim, LGBTQI, fobia. De qualquer forma, eu acho que cai muito nessa discussão do que a gente está falando, de pink money, enfim, do uso, né, dessas pautas. Então, passando para mais um tópico que eu acho que é interessante, que não tem exatamente, assim, que não dá para... Quer dizer, assim, até dá pra você fazer uma relação direta com esse filme por conta dele ser realmente isso tudo. Mas que eu acho que eu queria falar justamente por conta do curso que a gente faz. A gente já até chegou a tocar nesse ponto da outra vez que a gente fez esse mesmo especial sobre consciência negra. Mas eu acho que é importante retomar aqui sobre como, né, pensar as relações internacionais pra gente, né, que é aluno de relações internacionais, como pensar as relações internacionais, a teoria das relações internacionais, a política externa, enfim, segurança internacional, tudo isso também pensando nessa grande diversidade, né, de pessoas. Porque da mesma forma que, por exemplo, a cidade ou a segurança pública é pensada para o homem branco que não é PCD, que é hétero, enfim, que tem acesso a todos os espaços, né, que é cis e tudo mais, as relações internacionais e o que é estudado na academia também, né? Então, é interessante que eu acho que o Diplomacine, tanto o Diplomacine quanto o Casvin, a gente, instituições de IRI, possamos também dar esse espaço para pensar de uma maneira neocolonial, não. Não, desculpa. Tá amarrado no Decolonial. De uma maneira decolonial. Cancelem o modelo, gente. por favor. Vamos pensar as relações internacionais a partir do neocolonialismo. Não, mas eu acho que isso é um ponto muito importante também. Porque, concluindo, né, de novo, as relações internacionais, elas são pensadas dessa forma, de uma forma muito específica, para um grupo específico de pessoas, e não pensadas, por exemplo, como a realidade de, enfim, mulheres negras na África durante a guerra, dentro daquelas sociedades específicas, né? E como aquilo é vivenciado. Então eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Cara, de forma geral, a gente comentou isso também no outro que a gente fez, no outro especial. E é muito isso, a gente estuda as mesmas coisas sempre, dos mesmos autores. Não que eles não sejam relevantes, gente, eles são relevantes. São para uma construção
da teoria de relações internacionais, mas poderia ter e deve ter outras visões. Visões de outros tipos de corpos, de um outro lugar, sem ser do homem branco europeu. Até a própria forma de pensar a guerra como um todo. Então, tem que ter uma visão sul-americana, onde a gente parte de um local onde não estamos em privilégio, não temos armamento suficiente, podemos colocar assim, a gente não tem como entrar em uma disputa, basicamente com grandes potências, a não ser com o apoio de outras. Então, pensar desse lugar de política de segurança, isso é a base do nosso curso, estudos estratégicos. Pensar de onde a gente está localizado no globo e pensar em como a gente pode retratar os outros estados. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? E pensar através só desses autores que a maioria tá morto. Então... Ou velho. Ou muito velho. Lógico, são patronos de relações internacionais, mas eles não entendem que tá tendo uma mudança geral. Às vezes eles se mantêm muito ao passado. Acho que tem que ter uma nova forma de olhar as relações internacionais. Eu acho que muito da mudança, assim, começa na gente, né? Só o fato da gente poder estar aqui estudando isso já é uma conquista, mas que foi fruto de uma baita luta, né? Porque para chegar aqui realmente não é fácil. E como o Cauê falou, a gente realmente... Os autores, a maioria são brancos. Os professores... Se eu falar errado, corta, depois dá problema. Corta isso. Os professores, a grande maioria é branco, é homem. Corta isso, gente. Corta isso, vai dar um problema. Mas, enfim, no geral, as relações internacionais é um curso que, né, a gente vai para a área da diplomacia, mas abre muitas oportunidades grandes, e a maioria é ocupada por pessoas elitizadas, privilegiadas, que não se parecem com a gente. Se eu não me engano, acho que o Brasil tem o quê? Um diplomata negro, que está em um país africano, não lembro agora o nome. Então, assim, a diferença começa muito em nós, e nós sabemos que vai ser difícil pra cacete. E, assim, muito na cobrança também, porque, se eu não me engano, ano passado, o concurso de Itamaraty deu um problema absurdo lá por conta de uma cota racial. Acho que não aceitaram o candidato, teve um problemão, né? Então, assim, a gente já se beneficia de uma luta muito antiga, mas a gente ainda tem que lutar muito mais para poder melhorar a situação nossa, da nossa área e, consequentemente, do nosso país, dos outros em geral, né? Sim, totalmente. Eu acho que a gente acaba caindo num território daquela profecia autocumprida, ao mesmo tempo que a gente estuda esses autores brancos, porque... brancos, europeus, homens cis e tal, porque o mundo é assim, porque eles são hegemonia, entre aspas, né? Não é o uso totalmente correto da palavra, mas toma essa liberdade poética aqui, porque o mundo é assim, então a gente tem que estudar a partir da ótica deles. Mas se a gente não tem acesso a outro tipo de pensamento, o pensamento de um autor que venha de um latino-americano, por exemplo, um negro, alguém que precise pensar o mundo a partir de um outro ponto de vista e traga isso na base curricular do curso, fica muito difícil pra gente fugir desse sistema no qual a gente está inserido, principalmente no Brasil, que é muito plural, assim, é um país com proporções continentais. É muito difícil da gente conseguir pensar a nossa realidade enquanto brasileiro se a gente não tiver respaldo de autores que tragam pelo menos o mínimo de consciência ou de possibilidade de pensamento fora desses padrões, como os autores que baseiam o nosso curso, né? Kissinger, blá blá blá. Vamos ser a geração que vai mudar isso. Prometo, teremos Cauê no próximo. Oh, Daqui a uns 20, 30 anos. Mestrado e doutorado tá aí, Presidente gente. do Brasil. Vem, Não, calma lá. Calma lá. Eu não desejo isso pra ninguém. Mas, cara, é isso. É o perigo, né, de uma história única, de novo. Vejam esse vídeo, tem no YouTube, o TED Talk da Chimamanda, não sei como fala exatamente o nome dela, Ngozi, eu não sei. Eu acho que é Ngozi. Ela é ótima, assim, um TED Talk sensacional, que fala justamente sobre o perigo da história que é sempre contada e as histórias que são apagadas nesse processo. É o que eu estava falando, o Davi é meu monitor, eu sou monitor do Davi, né? Mas o Davi também é meu monitor, né? A turma também... o aprendiz e quem ensina, né? Enfim, esse negócio aí. É isso aí. É tudo a mesma coisa, É, entendeu? esse rolê. Mas eu aprendo muito com eles também, né? Mas
eu tava falando, né? Passei alguns textos de Kissinger para eles lerem, assim, como complemento. Aí eu falei assim, olha, leia sabendo que o Kissinger... Aí eu descasquei o Kissinger, né? Esse cara horroroso e tudo mais, né? Eu tô no 3º semestre, parece que desde o primeiro eu só leio que toda Que matéria tem um saco! texto desse homem. Aí ele morreu, eu soltei fogo. Gente, teve festa. Pelo Teve amor de festa. Morreu, foi recente. Foi Foi ano passado. mês Nossa, passado. achei Foi que mês ele- passado, né? Achei que ele fosse tão Não, mais velho. Caramba. Foi ano passado, eu acho. Faz um tempinho. Gente. Pouco tempo, né? Ai, vaso ruim não Fiquei quebra. nem É, não sabendo. quebra. Morreu com 100 anos. 101, sei lá. Bizarro. Mas, então assim, como recomendações, né? Ai, o que eu leio? Ai, meu professor, ele ou um ou outro não passou muito nenhum tipo de literatura que eu possa começar para pensar um pouco sobre relações internacionais de uma maneira diferente. Gente, leiam Chimamanda sobre feminismo negro, sobre gênero, que vocês querem entender um pouco mais de gênero. Paul Preciado, Judith Butler são bons também para você começar a pensar um pouco sobre isso. Literatura pós-colonial, decolonial. Pós-colonial tem o M. Césaire, tem aqui no Brasil a Lélia Gonzalez, tem o Fanon, que é muito, né, versátil, enfim, você pode usar ele em vários cantos. Sem piadinhas. Coitado do Fanon, já morreu cedo, velho. Mas enfim, ai. Enfim, então assim, leiam, e vale muito a pena. E Angela Davis, enfim, tudo isso eu acho que é coisa muito interessante pra gente poder continuar estudando. E é isso, chegando ao final. Eu ia falar, posso dar uma sugestão de criadores de conteúdo, no geral? Não pode? Não, pode. Não pode. Não posso falar do Jones. Não. Não posso falar do Jones? Pode. Então, Jones, Tô gente. brincando. Pode. Você quer dar uma sugestão, Cauê? Onde? quero dar uma sugestão. Você deu acadêmicos muito bons, não ironicamente, mas trazendo para algo mais usual do dia a dia, escutam, vejam Jones Emanuel, acho ele uma referência muito boa. Acadêmico também. Oh, é verdade, eu Intelectual. parei pra pensar nisso agora. O Jones. Eu gosto muito... vou ser criticado agora. Eu gosto muito da senhorita Bira. Ai, sabia que você ia falar dela. Gente, ela traz uma visão de mundo, assim, totalmente... enfim. Eu gosto. E eu Rita gosto. Von Hunt, gente. Os 3 que eu indicaria, assim, pra pensar... Acho que todos os temas que a gente falou aqui, se eu não me engano, eles já falaram, debateram, foram pesquisando também. Eles também levam referências que são muito boas pra sociedade como um todo. Além E de ser fazem uma discussão analogias muito interessantes e fáceis de serem, assim, Isso. absorvidas. Acessíveis, né? de E uma forma você acessível. também não precisa concordar com tudo. Né? Exatamente. Mas é bom você ouvir. E não vamos nos esquecer de uma pessoa que volta e meia tá aqui em Niterói, que é Conceição Evaristo, né? Que é uma lenda, é uma lenda Procure. Na viva. Flip, gente. Procure Nossa. saber. Na Flip, na UF, essa mulher vai dar aula aqui, você vai ver. Prometa. Inclusive, se ela ver isso, um grande abraço. Vamos aí. Vamos marcar ela. Um beijo, Conceição Evaristo. Você está convidada Beijão. para o DiplomaCast. Ó, se ela vir, Procurem. eu quero crédito. Vamos eu quero fazer um caixa. especial aí, ó. 5 horas com ela. Leiam sobre escrevivência. Gente, ela é diva demais. Eu adoro ela. Maravilhosa. Combinaram de nos matar e combinamos de não morrer. Aí, Apenas. ela é incrível. Mas enfim, leiam Olhos d'Água, muito bom. Enfim, então chegamos oficialmente a mais um episódio especial do DiplomaCast. Queria agradecer ao Luiz por ter topado estar aqui pela segunda vez. Disponha. Que ele adora. Me chame sempre que quiser. Será chamado, será convocado, na verdade. É tipo um alistamento isso aqui. Né? O núcleo de audiovisual. O núcleo de audiovisual é babado, gente, é difícil. Cauê sabe. Mas Eu? ela buta. A diretora que tá ali atrás da câmera, coitada, daqui a pouco tá ficando maluca também. Mas que nem eu já fiquei. Mas queria agradecer a vocês também, Cauê, secretário-geral do Casvim. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente para poder falar de Casvim, falar de tantas coisas. Eu adoro esses episódios porque a gente consegue abranger muitos temas. E agradecer também você, Davi, por ter topado estar aqui. Quero voltar. Exatamente. Volte. Eu adoro que a gente tá aqui, né? A hierarquia toda, né? É sempre um prazer.
É um prazer. É um prazer nosso também, óbvio. O chefe e os empregados, nós apenas. Nós, classe trabalhadora. O oprimido e o opressor. sem Não, salário. mentira. Tadinho. O Cauê não oprime ninguém, não. Ele é bom. O primo sim. Faca na caveira, gente. Não tem como. Você recortou só pro Cauê mesmo. Enfim, é isso. Ficamos por aqui. Sigam o Casvin nas redes sociais. Qual é o arroba? Vocês sabem? @Casvin. @Casvin, simples assim. Chique. Centro Acadêmico Sérgio Vieira de Mello. Saibam, procurem saber. É isso. @Casvin. Sigam o Diplomacine, @DiplomacineRI, também nas redes sociais. Ouçam os outros Diplomacast. Pra quem está ouvindo esse episódio no Spotify, assim, talvez vocês não peguem algumas referências, alguns horários, né? Enfim, coisas assim. Mas, de qualquer forma, a gente convida vocês a ouvirem e assistirem no YouTube e ouvirem os outros episódios que estão disponíveis no Spotify. Agradecemos de coração todos vocês que estão aí. E é isso. Um beijo e até a próxima. E o Diplomacine conta com Júlia Néfalos na direção do audiovisual e a equipe: Arthur Brandão, Branca Ferrer, Kailane Bastos, Júlia Boechat, João Pedro Duarte, Luiz Felipe Salamargo, Luiz Fecina e Nicole Azevedo.